Olá a todos, sejam bem-vindos. Vamos numa rápida revisão acerca da engenharia de software, mais precisamente no assunto de engenharia de requisitos. Como nós podemos observar na telinha, é o processo de identificar, analisar, documentar e gerenciar as necessidades dos stakeholders. Stakeholders são todos aqueles que estão ou têm interesse pelo sistema. Pode ser um aluno, pode ser um professor, então todos aqueles que estão diretamente envolvidos na construção do sistema, desde que ele inicia até que ele seja ou esteja numa primeira versão ou numa versão final. Todos que necessitam, que estão envolvidos e que precisam do sistema são chamados de stakeholders. E a engenharia de requisitos, ela tem justamente esse papel, como você pode observar aí na telinha. Além do mais, vamos fazer uma analogia simples. É como construir uma casa. Temos aqui uma casa, não muito exemplar, mas se eu for construir uma casa, que geralmente eu posso perguntar primeiro, quantos quartos vai ter essa casa? Segundo, tem piscina, aqueles usuários mais sofisticados. Terceiro, tem garagem? E outras perguntas que são pertinentes à construção da casa, analogia à construção do sistema. Tudo isso são os requisitos do sistema, tudo aquilo que ele precisa ter para que o sistema nasça e possa ser desenvolvido. É claro que alguns temas muito importantes dentro da engenharia de requisitos tem a elicitação, que vamos descobrir as necessidades e para isso fazemos perguntas. Temos a análise, depois que nós levantamos as necessidades, não vamos também já construir sistema, vamos observar se realmente faz sentido. Depois que passamos dessa fase, vamos para a fase da especificação, a documentação. Vamos documentar tudo aquilo que veio da elicitação e tudo aquilo que veio da análise, para só então fazer a validação, confirmar com o cliente, confirmar com os stakeholders, confirmar com aqueles que estão diretamente ligados ao sistema ou que tem a necessidade de utilização do mesmo. Temos também um fator muito importante, que é o gerenciamento. Isso também é primordial dentro aqui da engenharia de requisitos. Precisamos ter o controle, controlar todas as mudanças para que não vire uma coisa desorganizada. Falando isso, vamos rapidamente dar uma pincelada sobre os temas requisitos funcionais e requisitos não funcionais, de uma forma direta, clara e objetiva, que este é o tema desse canal. Vamos descrever como requisitos funcionais aquilo que o sistema faz, ok? E não funcionais descreve como o sistema se comporta. Até colocamos aqui uma imagem: requisito funcional, aquilo que o sistema faz; requisito não funcional, como o sistema se comporta. Uma explicação mais simples, podemos dizer que o requisito funcional é uma ação e o não funcional é uma ação, porém que expressa qualidade. Temos aqui um exemplo bem simples: requisitos funcionais, cadastrar aluno. Outro requisito funcional, gerar relatório. Outro, fazer login. E não funcional é uma qualidade: eu quero que o sistema seja rápido, eu quero que o sistema seja seguro, eu quero, claro, obviamente, esses requisitos não funcionais todo stakeholder, todo desenvolvedor também pensa em ter. Eu quero que o sistema funcione 24 horas. Entendendo sobre isso, já vamos entrar no patamar chamado planejamento de software. E podemos dizer que as etapas para se planejar um software, para se planejar um programa ou para se planejar um sistema, vem de escopo, prazo, custos, recursos e riscos, como você pode observar na sua telinha. No primeiro ponto, o escopo é o que o projeto vai fazer, ou seja, vai cadastrar aluno, vai fazer isto, vai fazer aquilo. Segundo, eu preciso também estipular o prazo. Eu preciso dar um tempo para terminar o projeto. São quantos dias? São 30 dias?
Terceiro ponto, eu preciso também ver os custos no que diz respeito, no que tange ao planejamento de software, saber quanto que eu vou gastar, vou precisar pagar programadores, por exemplo, e os recursos, o que precisa para fazer o projeto, pessoas, computadores, internet. É bem válido lembrar que a área de programação é uma área tranquila por justamente não precisar de muita infraestrutura, a não ser um computador, uma pessoa e uma internet. Esse é um recurso que é primordial para que o software venha a nascer e ser programado e desenvolvido. Também vamos destacar o fator risco, é o que pode dar errado, pode dar um atraso, o sistema pode cair. Do nada há uma mudança de requisito, uma mudança de ideia do próprio cliente, e tudo isso nós precisamos estar cientes que são riscos que corremos. Ferramentas importantes no que diz respeito ao planejamento de software, temos o gráfico de Gantt, melhor dizendo, temos o PRT, tem o CPM, o Kanban, o Scrum. Vamos mostrar só um deles, só a título de entendimento. Vemos aqui o gráfico de Gantt. Vemos aqui que ele é um cronograma, temos as datas, temos as pessoas que farão cada coisa aqui. Ele é muito utilizado, inclusive, na administração, pelos administradores, e podemos colocar na engenharia de software, porque nada mais é do que administrar ou planejar um software. Visto isso, vamos falar também sobre controle de versão e configuração. De uma forma bem simples, clara e objetiva, temos que o controle de versão registra mudanças no código e a configuração controla todos os artefatos do projeto. Quer ver um exemplo que nós vamos entender? Simples, claro e objetivo. Temos a primeira versão do sistema, posso salvar como trabalho _V1, trabalho _V2, final, agora vai. Vamos dizer que essas são as versões e precisamos ter o controle, porque às vezes a versão anterior tem um bug que a atual versão não tem, por isso que a gente não deve excluir, sempre deixar salvo a última vez que deu certo para possíveis atualizações, ou mesmo poder retificar aquilo que deu certo no anterior. Vamos implementar algo novo, pode não dar certo na codificação, temos aqui as versões e vamos acompanhar desde o nascimento até a versão mais atual do sistema. Visto isso, destacamos o GitHub como uma excelente ferramenta nesse quesito, e já vamos falar sobre controle de mudanças mais rastreabilidade. As mudanças devem ser solicitadas, analisadas e aprovadas. Sempre isto, não deve mudar só porque eu quero mudar. Eu preciso com que alguém faça esse gerenciamento para que seja uma coisa organizada. No que tange a rastreabilidade, vemos que temos o requisito que vai estar ligado a um código para poder ser feito um teste, sempre dessa forma. O requisito vai poder ser codificado para então ser testado. E já entrando um pouquinho sobre o conceito de gerenciamento de riscos, observamos que todo o processo ele precisa identificar riscos, analisar impacto, criar plano de resposta e monitorar. Lembra? Entre os modelos que nós já tratamos, modelo de cascata, modelo incremental, modelo espiral, destaca-se o modelo espiral como uma preocupação muito importante, onde todo desenvolvedor precisa ter, onde todo engenheiro de software precisa ter em mente justamente o gerenciamento de riscos, onde eu vou identificá-los, no que pode dar errado. Essa é a pergunta. Analisar o impacto. Se eu implementar essa classe, será que vai dar um impacto em todo o sistema, vai mexer em toda a estrutura? Segundo, eu preciso criar um plano de resposta. E por último, preciso fazer um monitoramento. Vamos relembrar, pensar de forma diferente. Essa questão de gerenciamento de risco é sempre fazer a pergunta: e se der errado? Pode atrasar, o sistema pode cair, mudança de requisito, a mente do stakeholder, do cliente, quem está envolvido pode mudar daqui para lá. E preciso ter aquilo que na administração também utilizamos muito, que é o plano de contingência. Sempre pensar no plano B, para que
ter um possível impacto, não venha parar um sistema que já está em produção, ok? Monitoramento e controle precisa ter, né, a necessidade de acompanhar o projeto e comparar com o planejamento e ver se os times estão ganhando, né? Se não tiver, mudar a estratégia. Eu preciso na equipe ter esse monitoramento. Aqui temos uma foto bem atual do time do Flamengo. Vamos aqui, que foi um time que deu muito certo, não precisava mudar a estratégia de jogo, porque estava sendo monitorado e tendo controle na parte do seu técnico. É que chegamos no resumão bem interessante, só para a gente fixar todo o conteúdo. Temos que requisitos, a ideia chave é o que o sistema precisa. A questão do funcional, o que o sistema faz, são os requisitos funcionais. Não funcionais, como funciona ou qual a qualidade que esse sistema vai ter. O planejamento, nós vamos entender que é uma necessidade extrema, porque eu preciso organizar antes para que no meio do caminho eu não venha me atrapalhar. No meio do desenvolvimento eu não posso me atrapalhar. Sobre a questão de versão, é preciso guardar o histórico, porque como pode acontecer na prática, uma determinada versão não deu mais certo, mas você já tem a versão exatamente anterior, que são os famosos backups. É necessário, no que tange as mudanças, controlar essas alterações, e é necessário com que haja rastreabilidade, que a ideia-chave é ligar tudo, conectar tudo. Por último, temos os riscos, prever problemas, e temos também a necessidade de monitoramento ou acompanhamento. Para não ficar somente aqui na nossa teoria, eu quero que você pause o vídeo, venha acessar essa revisão e venha fazer este teste. Na outra aula estaremos fazendo a correção dessa atividade. Então, bons estudos, qualquer coisa, estamos à disposição.